Caim matar Abel. Por quê? Por inveja. Irmãos, hoje não é diferente. Hoje, as pessoas, quando são jovens, porque eu já não sou tão novo, elas, quando se apaixonam, a paixão é algo que nos toma, que nos leva às nuvens e não nos mostra, não nos deixa ver na frente com clareza. Nós escolhemos uma pessoa para ficar com a gente e nós não prestamos atenção naquilo que Deus quer realmente para a gente. E muitas das vezes não perguntamos a Deus: Senhor, é esta a mulher que Tu queres para mim? Tomamos para nós o direito de julgar e fazermos conforme a nossa vontade. E posteriormente, como eu falo, o casamento, ele é muito bom, é ótimo o casamento. O homem se completa porque o homem precisa realmente de uma parceira. Mas só que com o casamento vem uma caixinha de surpresa. Que ninguém, irmãos, ninguém te explica, que ninguém fala com você que existe, que ninguém, até porque você não ouve naquele momento, você segue muito o seu instinto, o seu sentimento. Então você não consegue ver, mas há uma caixinha de surpresa. Por quê? Porque é 4 pontos que é fundamental no casamento, se torna também aonde o diabo muitas das vezes influencia o casamento. O primeiro é a incompatibilidade de gêneros. Você não se pergunta antes de casar como vai ser conviver com a pessoa do seu lado. Você não imagina como é acordar de manhã e não conhecer de verdade aquela pessoa que está do seu lado. Porque realmente nós convivemos com uma pessoa 10, 20, 30 anos e não a conhecemos. Irmãos, o ser humano, ele é único, ele tem sua própria característica. Ninguém muda, só Deus. E nem tudo Deus tira do homem. É nessa hora que aí começam os problemas. E o diabo, muito astuto, ele aguça na gente em ver os defeitos do outro. E não conseguimos enxergar os nossos próprios defeitos. É nessa hora que começam os conflitos. Porque você tem que dividir agora seu espaço com uma outra pessoa. Que você imaginava que era uma coisa, porque os defeitos não aparecem, porque o amor não te permite. A paixão não te permite você olhar lá na frente, mas quando você casa, esse rompante, esse sentimento, ele tende a baixar e você começar a ver com mais clareza. E aí é um grande problema, porque a pessoa tem hábitos, a pessoa tem seu gênero. Eu já vi pessoas reclamarem, pessoas casadas reclamarem que meu marido deixa a blusa jogada no meio da sala. Meu marido deixa o chinelo no meio da sala. Eu vi um casal separar simplesmente porque a mulher falou assim que o marido, me perdoe a palavra, ele urinava no ralinho do banheiro. E separaram por causa disso. Irmãos, isso não é motivo para uma separação. Isso se chama incompatibilidade de gênero. A pessoa, ela não sabia que existia aquela caixinha de surpresa. E quando ela viu essa surpresa, não lhe agradou. Aí o que acontece? Quando a pessoa não está preparada, não lê a palavra, não está na presença do Senhor, ela não consegue superar esses detalhes. Pequenos detalhes. Detalhes que, se você for botar na ponta do lápis, não vai mudar em nada a sua vida. Outro ponto, irmão, o dinheiro. O dinheiro é uma das grandes, vamos supor, é necessário, mas ela se tornou uma maldição. O homem hoje não vive sem dinheiro. E tem casais que, além de ser casados, eles não têm comunhão na hora do dinheiro. É meu dinheiro, seu dinheiro, é minha dívida, sua dívida. O casamento, o que é? Uma união de dois. Por que há separação? Porque o meu dinheiro tem que ser só meu?
ou o seu dinheiro tem que ser só seu. Aonde vai se chegar assim? Em lugar nenhum. Porque na hora de se comprar o bem, tem que se juntar os dois. Porque senão não consegue comprar. Amor, eu quero comprar uma televisão de 50 polegadas. Aí o marido bonito vira e fala assim: se vira, compra com o seu dinheiro. Peraí, ele não vai usar também não a televisão? Ele não vai ficar na frente da televisão, não? Ou ele chega: amor, vamos comprar um carro. Ah, compra com o seu dinheiro. Mas ela não vai usar o carro, não? O carro é só para ele? Então, irmão, nós temos que ver esses detalhes. Detalhes esses que não tem na hora de assinar lá, ó. Você vai lá no cartório, casou, assinou, não tem uma receitinha de bolo lá falando: ó, sua esposa é isso. Oh, meu, que pensa? Seu marido é isso. Nossa, que maravilha! O que? Ele vai pagar tudo para mim? Que graça! Não tem nada disso, não. Você só vai ver esses detalhes com o tempo, com a convivência. E aí, irmão, o diabo bate com vontade. O dinheiro, ele é onde ele pega mais. Uma vez eu fui num casamento, eu fiquei 2 horas, porque o pastor falando do amor. E eu virei para minha esposa e falei: muito bonito isso. Ele só não falou para eles que na hora que a conta chega, o amor fica por lá de fora e a confusão dentro de casa. Irmãos, temos que preparar as pessoas para quando elas forem casar, elas terem consciência que a vida a dois é uma vida árdua. E é uma vida para sempre. Você não casa e descasa. Você não está brincando com o sentimento dos outros. Outro ponto que eu não gosto muito de falar, mas vou falar, é o sexo. O homem, há pastores que falam que o sexo foi o diabo que fez. Não, foi Deus. O homem, ele tem a obrigação de ter a prole, e só através do relacionamento mais íntimo. E o que é pecado nisso? O pecado é a distorção que o diabo fez com o sexo. É o que aconteceu, como está aí: o homossexualismo, a prostituição, o sexo antes do casamento e o adultério no casamento. Esse é um sexo realmente, perante a palavra de Deus, que está em pecado. Ou seja, você está conduzindo você ao inferno. Mas é um fato: quando se casa, tudo é o fogo da paixão. Mas que com o tempo, os problemas do dia a dia, os filhos chegando, tudo há de se acalmar. E muitas pessoas não compreendem isso. A esposa chega cansada do trabalho, ou o marido teve um problema no serviço e chega aborrecido. E as pessoas não entendem isso. Aí começam a acusar um ao outro: você já não me ama mais. Você? Você não me procura. Você tem outra na rua. Ou você tem outro na rua. Irmãos, isso não tem nada a ver. O ser humano, ele tem um tempo que está no ápice. Ele tem um tempo que a tendência é degredir. E nós estamos degredindo. Ou seja, quanto mais idade, mais a curva é acentuada para baixo. Então nós temos que ter esse conhecimento de não querer cobrar do outro aquilo que às vezes vai magoá-lo e vai colocá-lo numa situação de constrangimento perante o cônjuge. Nós temos que aprender a aceitar o não. Nós temos que aprender a ouvir o outro cônjuge. Hoje o que falta entre as famílias é a comunhão e uma conversa aberta. É verdade. Não se tem mais isso, até porque o dia a dia não dá mais tempo para nós. Muitas vezes você já chega estressado do trabalho, toma um banho, o máximo que você faz é olhar uma televisão e vai dormir, porque no outro dia você tem que pegar cedo. E isso afasta os cônjuges, afasta o pai e o filho, afasta a família. E aí vem a mão de novo do diabo, porque o diabo é sujo. Aí ele começa a te mostrar no mundo.
ele começa a te levar a ver o mundo. E é nessa hora, irmãos, que nós temos que estar firmes na palavra. É nessa hora que Deus vai mostrar, vai provar a gente se a gente realmente está na rocha. Porque o diabo, ele é sujo. Teve um acontecimento comigo, um mês atrás, eu estava lá no Tribunal de Justiça, no TRT, lá em Vitória. Eu sou advogado. Entrou uma mulher linda. Vou falar para vocês, linda, feita de pincel. Todos os advogados ficaram babando. E eu só observando aquilo, e ela desfilando. Com uma roupa muito colante, desfilava para lá e desfilava para cá. De repente ela veio e se sentou do meu lado. O pior dos advogados que tinha lá era eu, porque não tem carro, não tem nada, estava tudo muito melhor que eu financeiramente. E ela veio puxar conversa com quem, irmão? Comigo. Aí eu percebi, eu até cheguei em casa e comentei com a minha esposa, falei, como o diabo é sujo, né? Primeiro, ela desfilou para todo mundo, ela aguçou todo mundo, e depois ela veio atentar quem? Por quê? Porque eu estou na presença de Deus. Jesus. Deus queria ver a minha fidelidade com a palavra, a minha fidelidade com Ele. Uma palavra que eu desse atravessada ali era o suficiente para o diabo me acusar, e depois eu teria que colher o fruto. Coisas que o ser humano não gosta. Planta a árvore e não quer o fruto, e o fruto vem. Não tem jeito, você querendo ele doce ou amargo, você vai ter que pegar ele. Então eu cheguei em casa e comentei isso com a minha esposa. O diabo é astuto. De jogar isso, uma isca, para ver até onde eu ia. A única coisa que eu respondi para ela foi o que ela perguntou. Ela perguntou que ela ia testemunhar o que ia acontecer. Eu falei, o juiz vai falar isso, e você só responde para ele aquilo que você souber. Aquilo que você não souber, você fica calado, para você não se complicar. E deixei ela para lá, ela foi para a audiência, eu fui para a minha. E outro problema também que ninguém explica, mas que é do casamento, é a família. Quando você casa, você não casa só com a sua esposa ou com o seu esposo. Você casa com a mãe dele, você casa com os irmãos dele, você casa com o sogro. Glória a Deus! Oi, irmão! Jesus, é por aí. O problema não é que a família é errada. O problema é o que os cônjuges fazem de errado. Porque os cônjuges têm a mania, o filho tem a mania de, quando um cônjuge fez alguma coisa com ele, vai lá e reclama com a mamãe. Ai, mamãe, ela não lavou minha roupa hoje. Mamãe, ela não fritou meu bife como eu gosto. Aí a mãe toma dor dos filhos. Isso é normal e natural, porque ela defende a sua prole, não tem jeito. Quem é mãe aqui sabe disso. Mexe com o filho de alguém que vocês vão ver. Ela logo ela faz igual as galinhas quando está defendendo o pintinho, pula em cima, se precisa briga, rasga a roupa. Tá. Mas influencia no casamento. E diretamente, tá? E diretamente. Principalmente se a pessoa ela não planejou esse casamento. Porque há tempo para tudo, a palavra fala que há tempo para plantar, para colher e para casar também. Não adianta, irmãos, a gente querer atropelar as coisas com os nossos desejos e lá na frente estar diante de uma situação complicada. Porque muitos casam e vão habitar na casa da mãe, do pai, até poder ter a sua casa. Aí o que acontece? Incompatibilidade de gêneros também. Você não vai ter só seu marido de indivíduo estranho, não. Você vai ter toda a família dele. Porque cada um tem o seu jeito. Cada um tem seus hábitos, sua mania. E muitas vezes os hábitos e as manias das pessoas não agradam a gente. E aí que a gente tem que se perguntar e se vigiar muito sobre isso. Porque família é para a gente amar. E muitas vezes as pessoas começam a odiar. Mas não começam a se perguntar, será que se eu estivesse no lugar dela eu agiria da mesma forma? Será que se fosse com meu filho eu não agiria da mesma forma? Eu dou um exemplo disso na minha casa. Eu tenho um sobrinho
que ele é uma pessoa que ganha muito bem, graças a Deus, tem um bom emprego, e é evangélico. Ele pegou, foi, se apaixonou pela menina da igreja e foi, quis casar. A mãe dele falou: meu filho, calma, está cedo ainda, calma, espera um pouco, observe mais, para ver se você tem certeza. Foi e casou. Tudo bem, casou, foi morar numa casa em cima do sogro e começaram a ter a sua vida. O que acontece? Descobriu-se o pior de tudo. A mulher não gostava de cozinhar, lavar, nem cuidar do marido. E aí? Começou a confusão, começou a briga. Ou seja, o diabo, ele fica nos rodeando, esperando a brecha. E ele entrou sorrateiramente naquela brecha. E o casamento quase foi ao colapso. Chegaram até a se separar um pouco. Mas, conforme, devido às orações da mãe, correndo, pedindo a Deus, Deus entrou na causa e acalmou aquele coração. Só que, irmãos, é muito triste. É muito triste. Quem fazia tudo era a mãe dela. Ou seja, o marido dela virou um encargo nas costas da mãe dela. E isso não é correto, irmãos. A tua mãe, o teu pai já criaram vocês como me criou. O máximo que eles podem te dar uma orientação, porque vida a dois, só quem está convivendo ali para saber. Todo mundo tem defeito. Todos nós temos defeito. O problema é que nós enxergamos muito dos outros. Os nossos mesmo, passamos um paninho por cima e queremos esconder, mas eles estão assim, na nossa face. É só a gente se olhar no espelho. Aí, irmãos, na verdade, com isso, ele aprendeu uma coisa amarga. Que a mãe dele tinha razão e que ele teria que mudar a esposa. Uma pessoa de 20 e poucos anos, você mudar é complicado. Mas Deus abençoou, ele comprou a casa dele e com a mudança, aí ela se viu obrigada a fazer. Aí ela teve que fazer, quer dizer, mudou. Mas, irmãos, nós temos que ter comunhão. Os cônjuges têm que ser amigos uns dos outros. O amor é uma planta que ela tem que ser cultivada todo dia. E como se cultiva o amor? É simples. Trata a pessoa com amor. Dê a ela uma palavra de carinho. A minha esposa, eu sempre chamava, eu falava: ô amor, ô minha vida, onde você... Teve um amigo meu que perguntou como que eu conseguia falar isso para ela. Porque ele namorava há 10 anos com a pessoa e nunca falou que amou ela. Então, irmão, a gente tem que cultivar o amor. A gente tem que falar palavras de carinho. Ou a esposa fala para o esposo fala para a esposa, porque ela também necessita de carinho. Todos nós necessitamos se sentir amados, de se sentirmos queridos. Se nós matamos isso, nós distanciamos a pessoa que a gente ama e o amor esfria. Não tem idade para isso. O amor, quando você conhece uma pessoa e se apaixona por ela, esse amor é eterno. É só você se propor a regar esse amor todo dia. Velhice vai chegar para mim, para todo mundo aqui. A diferença é como nós estamos tratando nossa vida agora, para quando nós chegarmos na velhice, nós termos realmente um casamento saudável, onde que nós possamos ser exemplos para as outras pessoas. Exemplo de Cristo é isso. O exemplo de Cristo é saber amar. E se a gente não souber amar a pessoa que nós escolhemos para viver com a gente, nós não vamos saber amar ninguém. Nós fazemos juramentos que é para a vida toda. E depois achamos no direito de acharmos que temos que nos separar, nos afastar. Mas fizemos aquela escolha. Nós muitas vezes não perguntamos nem a Deus se está certo a escolha. Mas depois queremos trocar a pessoa como se fosse um trapo. Trocar de roupa. Aí vem outro problema. O cara separa. Junta outra lá, casa. Pior de tudo. Agora ele não vai ter só incompatibilidade com a família, não. Ele tem a esposa nova de incompatibilidade com ele. Tem a família da esposa. Tem a família da ex-esposa. Tem a ex-esposa e os filhos.
E aí não sabe por que a vida está um problema. Mas ele começou errado lá atrás. Lá atrás. Em Jeremias 17 fala que o nosso coração é enganoso. Ele nos engana. Por quê? Se nós formos seguir no coração tudo que nós sentimos, nós nos precipitamos e fazemos coisas erradas. Por isso o amor se transforma em ódio. Olha aí, irmãos, marido matando a esposa por nada, por achar que ela traiu. Vemos isso no decorrer da Bíblia. Você vê a ação do diabo nas famílias. Abraão, Sara foi seduzida por um pensamento de ter um filho, e hoje está lá aquela violência dos filhos de Abraão. Um mata o outro na Palestina e em Jerusalém, influenciado pelo diabo. E ele não deu ouvido a Deus, pela promessa que Deus já tinha feito para ele. Jacó enganou o pai, influenciado pela mãe, influenciado pelo diabo. E o que aconteceu? Jacó saiu da presença do seu pai, passou por tudo aquilo, e a família dele ainda pagou um preço muito caro, porque tiveram que trair o irmão por inveja, venderam o irmão, mataram, foram tudo que não prestava. Os filhos de Jacó. Se você ler a Bíblia, você vê. Então, quer dizer, começou tudo errado lá e continuou errando. E o diabo só entrando na fresta e cada vez mais manipulando. Tem uma passagem em Davi, eu não sei dizer qual, assim o capítulo, que fala que as famílias foram levadas cativas, que houve, eles saíram com a guerra e aproveitou outro povo e cativou. Pegaram eles como cativo. E Davi clamou a Deus e foi lá e recuperou sua família. E tão importante que a família é. E hoje a família não está tendo o valor que é devido a ela. Nós vemos no meio evangélico casais separando, mas levantam a palavra e falam que servem ao Senhor. Se servissem ao Senhor, irmãos, saberia que ele fez um juramento perante a Deus que seria para a vida toda. Verdade. Aquela parceira, ele falou para Deus, ó Senhor, ela é para a minha vida toda. E estão dando um mau exemplo. Influenciado por quem? Pelo diabo. Irmãos, hoje o diabo é tão astuto que ele já não quer mais bater de frente com a igreja. Ele usa hoje a justiça, através das leis, para incumbir de fazer isso. Olha o casamento homossexual. Uma aberração. E quem está lá votando essas leis? Muitos são evangélicos. Cadê eles? Pregam em frente a 300 mil pessoas, pregam de frente a 100 mil pessoas, mas na hora de viver não tem testemunho. É Jesus. O que adianta isso? O que adianta isso? Na igreja primitiva, quando os apóstolos foram à Antioquia, o povo chamava eles de cristão. Foi lá que foi denominado cristão. Por quê? Porque serviam a Cristo. E servir a Cristo, irmão, muitas das vezes é abrir mão dos nossos interesses, da nossa vontade. Um filho, eu não sentia dor do parto porque eu sou homem, mas para a mulher um filho é um pedaço dela, que a gente não tem como estipular e mensurar. E nós vemos que a família está sendo também atacada de frente através dos filhos com as drogas. Quantos jovens estão perdidos aí? Quantos jovens estão morrendo? Nós não vamos ter uma geração de velhos do jeito que está indo aí. Por quê? Porque o diabo bate de frente na família. Porque família é propósito de Deus. Deus queria que a família fosse santificada lá no jardim do Éden. Se Eva não tivesse sido influenciada, nós não estaríamos aqui, nós estaríamos lá.
Porque, irmãos, a mensagem de Deus é que nós sejamos santos. Mas para isso, há muita luta. Eu gostaria de deixar a palavra seguinte. Para quem é novo, casado, eu tenho 21 anos de casado. 22, né? 22, tá vendo? Tô até errando, estou com tempo já. Então, dificuldades vão ter, situações difíceis vão ter, mas não esqueçam do amor que vocês tiveram quando conheceram essa pessoa. Esse amor continua dentro de vocês. Se tem dificuldades, se tem aflições, procure uma pessoa mais velha e com testemunho para dar de casamento, para que vocês possam trazer, perguntar, ter uma mensagem, ter um aconchego, ter uma palavra amiga. Porque também perguntar para quem não tem experiência não adianta. Ele não vai saber te responder, talvez ele vai te dar uma resposta que vai te levar para um lugar pior do que você já está. Então, irmãos, nós temos que estar vigilantes do que a palavra fala. Porque o inimigo, ele é sujo. E todo dia ele nos acusa. Outra coisa que eu aprendi com o casamento é que nós devemos realmente fazer aquilo que Jesus fala. Perdoai 7 vezes 70. Porque, irmão, todo dia nós erramos com o nosso cônjuge. E é nessa hora que nós temos que aprender a perdoar e pedir perdão. É difícil, muitas vezes, pedir perdão, sabia? Mas nós devemos fazer. Porque nós não somos melhor que ninguém e nem perfeitos para nos acharmos tão superiores a ponto de não pedir perdão. Amor, eu errei. O amor, eu não queria fazer isso. Tenho certeza que a pessoa vai estar de braços abertos, vai te receber com todo o amor que ela tem para você e que a pessoa vai ser feliz eternamente. Porque tem que aprender a perdoar, porque sem perdão não há salvação. E nem há casamento também não. É verdade, Deus. Porque nós sabemos o dia a dia que quem é casado sabe o dia a dia que passa. Então, irmãos, essa palavra, a mensagem que eu queria deixar para vós. Espero que Deus tenha falado no coração e espero que eu tenha alcançado aquilo que Deus me propôs a fazer. Agora passa a palavra ao pastor Daniel.